Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio desse domingo, dia 14 de junho de 2020, cor litúrgica verde. Entramos na 11ª semana do tempo comum, sendo hoje o 11º domingo do tempo comum. Se fosse um outro dia da semana, hoje é dia de Santa Clotilde, tá? Então vamos lá, vamos para a liturgia da palavra. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura de hoje está no livro do Êxodo, capítulo 19, versículos de 2 a 6. Naqueles dias, os israelitas, partindo de Rafidim, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Israel armou aí suas tendas, defronte da montanha. Moisés então subiu ao encontro de Deus. O Senhor chamou do alto da montanha e disse: Assim deverás falar à casa de Jacó e anunciar aos filhos de Israel: Vistes o que fiz aos egípcios e como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Portanto, se ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida dentre todos os povos. Porque minha é toda a terra, e vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Palavra do Senhor. O salmo de hoje está no 99, com o refrão: Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Aclamai o Senhor a terra inteira, servi ao Senhor com alegria, ide a Ele cantando jubilosos. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Sabei que o Senhor só Ele é Deus, Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre, seu amor é fiel eternamente. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. A segunda leitura está em Romanos, carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo de 6 a 11. Irmãos, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo, por uma pessoa muito boa. Talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Muito mais agora que já estamos justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira por ele. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele pela morte do seu Filho. Quanto mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É por ele que já desde o tempo presente recebemos a reconciliação. Palavra do Senhor. O evangelho de hoje está em Mateus 9, versículos 36 até o capítulo 10, versículo 8. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pediu, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: Não deveis ir onde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, e de graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra deste domingo, dia 14 de junho. Bem, nas leituras de hoje nós estamos vendo que Jesus formou sua equipe de missionários e mandou eles anunciar a boa nova primeiro para a casa de Israel. Logicamente, vamos ver com o tempo que a casa de Israel não aceita, né? E o Pai Todo-Poderoso permite que os pagãos recebam a boa nova. Mas por quê? Porque existem alguns relatos dentro do Evangelho em que alguns pagãos, de tanto insistirem com Jesus, a cura, o milagre, e depois se converteram, pediram a bênção de Jesus, a cura, a libertação, né? Tem a mulher
a cananeia, tem da menina que estava com um espírito ruim, que depois Jesus chamou ela de cachorrinho e ela não au au, né? Fez au au. Ela falou, não, até cachorrinho come das migalhinhas, né? Fazer o quê? Só faltou ela latir mesmo para Jesus. O centurião, né? Digamos, um oficial romano que tem um servo doente. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Tanto é que essa frase ele está dentro do missal que nós temos que falar, né, durante o rito eucarístico, né, antes de recebermos a comunhão. Senhor Jesus, que graça, né? Depois da morte de Jesus, um outro oficial romano, uma família, chama Pedro, e Pedro, todo cheio de preconceito, tem aquela visão anterior, né, de que vem vários animais para ele matar e comer por ordem de Deus, e Deus fala, o que Deus purificou, você não diga que é impuro. Certo? Então, mas até chegar aí, até os pagãos receberem essa graça de sermos o povo das vestes alvejadas e lavadas no sangue de Cristo, demora um pouco. No primeiro momento, a palavra é dedicada aos filhos de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? Mas, como Jesus é rejeitado pelos seus, até Paulo, em suas cartas, diz: eu me tornei o apóstolo, conversor, pregador dos gentios, dos pagãos, porque Deus quer, em parte, fazer ciúme, né, entre aspas, ciúme, para o seu povo escolhido, para dizer, olha, eu sou o Deus tão todo-poderoso que eu me abro até para os pagãos. Isso não impede que o povo escolhido não receba a graça. É uma promessa. Deus prometeu. Mas aí, se as pessoas do povo escolhido não querem aceitar Jesus? Eu lembro que tem agora não me pergunte, mas eu já li uma mensagem de Nossa Senhora, eu não sei agora qual, eu me perdi. Eu não sei se está no Livro Azul do Padre Gobi ou se é de Nossa Senhora de Anguera, mas eu acho que é do Livro Azul, do Movimento Sacerdotal Mariano, em que Nossa Senhora diz que o povo escolhido de Israel não foi esquecido, mas é que é necessário eles se abrirem para a graça, de saber que Jesus é o Messias, mas para eles é uma blasfêmia, né? Não entra na cabeça. Tem uma história também, mas isso eu li no aleteia.pt. Isso é um artigo que saiu, porque eu gosto bastante desse site, e aconteceu uma situação assim. Era um senhor judeu, isso no tempo do Papa João Paulo II, que era Papa ainda. Eu não sei qual que era a relação desse senhor judeu, disse que era rico, tudo. Não sei qual que é a relação dele, se ele tinha amizade com alguém do Vaticano. E ele estava com câncer, esse senhor. Era um homem muito abastado, tudo. Não sei qual que é a relação dele a ponto dele chegar, tipo, na Casa Santa Marta e participar da homilia, da missa, sabe? Não sei se foi na Casa Santa Marta. Eu sei que ele se dirigiu ao local onde São João Paulo II fazia as missas diárias. E ele foi colocado ali. Só que alguém acho que avisou ou não avisou, aí que tá o problema. Esqueceram de avisar para ele, de repente, que na hora que todo mundo tá fazendo a procissão da comunhão, não é fila, tá, da comunhão, é procissão, tá, da comunhão, nós estamos indo receber o Senhor Jesus, não estamos indo no banco receber a hóstiazinha como se fosse um caixa eletrônico, né, porque fila é isso, tá, então é procissão, nós estamos lá se dirigindo para receber o Senhor Jesus, sacramentado, certo? Então, aí não avisaram ele que quando fosse chegada a hora da procissão, da comunhão, esse senhor não poderia ir, primeiro porque ele é judeu, segundo porque ele não é batizado, não tem nem o batismo católico, então tem que ter um certo respeito com a hóstia, né, com o Senhor Jesus. E por algum motivo esse senhor passou, ele ouviu a homilia do Papa João Paulo II, aí teve a consagração, o sacrifício, né, o sacrifício no altar, e ergueu a hóstia e tudo. Pronto, aí chegou aquela parte que nós falamos, né, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Aí já vamos para a procissão. Esse senhor judeu, ele simplesmente saiu da cadeira e foi receber o Senhor Jesus. Diz que é o seguinte: primeiro é necessário avisar as pessoas que são pagãs
pode assistir a missa, mas tem que avisar, ó, você não pode receber. Senhor Jesus, por uma questão de respeito, né? Tem que todo um trâmite para receber a comunhão, não é assim chegar e vou receber, não é, né? Tem que avisar. Segundo, não sei se avisaram esse senhor, eu sei que ele se dirigiu. E aí o São João Paulo II diz que quando a pessoa está na fila, o padre, o presidente da celebração, parece que não pode impedir, a não ser que haja alguma coisa, como aconteceu com Santa Catarina de Sena, que não lembro se é o bispo ou o padre da época, não quis dar comunhão para ela, e ela ficou tão assim atormentada que ela recebeu dos céus mesmo, o anjo veio e entregou a hóstia lá nos lábios dela, né? Você pode ver isso na história de Santa Catarina de Sena. Mas nesse caso, o senhor judeu simplesmente se levantou e foi receber o Senhor Jesus. E São João Paulo II deu. De boas, assim. Eu sei que o termo é feio, né? De boas, mas deu. Aí todo mundo ficou preocupado. Meu Deus, mas será que ninguém avisou? Aí ficou aquela coisa, né? Então, como eu disse antes, esse senhor judeu estava com câncer muito grave. E ele não foi para receber o Senhor Jesus para curar do câncer, não. Ele simplesmente foi. Quando foi, recebeu e sentou no lugarzinho. São João Paulo II não falou nada, deu a bênção, terminou. Passado um tempo, esse senhor Jesus, não, esse senhor com câncer judeu, ele foi curado por Jesus. Então, assim, Jesus tem muita misericórdia, porque é um ato de muita misericórdia. O que esse senhor judeu fez de forma não sabendo, né? Eu não sabia que não deveria receber, porque acho que era a primeira vez que ele foi participar de uma missa, não sei por qual motivo, se ele tinha amizade com São João Paulo II, né? Por algum motivo ele estava lá, também não sei se era por conta da doença. Enfim, ele foi impelido, acho que é a alma que levantou o corpo dele para receber o Jesus sacramentado. E passado um tempo, ele foi curado, mas ele não deveria. Não deveria. Todo padre sabe disso. Nós é que às vezes a gente faz um sarchicho e não pode, né, gente? Mas de qualquer forma, o povo. Então, isso é só para denotar que o povo escolhido nunca foi esquecido. Mas o povo escolhido não se abre. Infelizmente, eu acompanho alguns vídeos de um povo aí que é meio teoria da conspiração, dentro de algumas linhas e pessoas, grupos de judeus, eles querem trazer o próprio Messias. Não vou nem falar nada. Eles querem criar um Messias mesmo. E estão muito dispostos, estão esperando já faz alguns aninhos aí, algumas décadas já. Eles estão querendo colocar alguém no lugar do Messias mesmo. Tem uma ala aí, eu nem não sei. Sabe, é tipo Abrão e Sara, né? Não, o filho não tá vindo, vamos fazer com a Agar, sabe? Vamos pular as etapas. É mais ou menos assim que eles querem fazer. Só que, gente, não é assim que funciona. E é por isso que a gente precisa pedir que o Espírito Santo nos ilumine um pouco, minimamente, de forma mínima, para que a gente entenda que a vontade de Deus é soberana e que o tempo de Deus pode demorar mais 1000 anos para chegar ao reino dos céus. Apesar que o povo está forçando a barra para um cataclisma apocalípticos, né? Nós sabemos disso. O pessoal está soltando os vírus aí e até tem gente fazendo react até de filmes, por exemplo, dos Vingadores, que até eu tô com a pulga atrás da orelha. Não foi nesse filme que eu fiquei cismada. Tem um outro filme que, como eu não acompanho muito esse lance dos filmes dos Vingadores aí da Marvel, eu vi um em que o vilão parece uma máquina. Toda vez iam fazer, acho que foram 3 vezes, já a parte do final do filme. Por 3 vezes foram parar numa igreja destruída para fazer a conversa e a batalha. Batalha de soco mesmo. E eu fico igreja católica, isso que eu achei engraçado. No filme. A coisa estava acontecendo dentro de uma igreja católica, no filme dos Vingadores, que ainda tinha o Homem de Ferro ainda, né? O Homem de Ferro não estava morto ainda. Sabe? Então aquilo eu ficava pensando, falei, para que eu vou encher meus olhos e minha cabeça com um povo que faz roteiro colocando coisa na minha cabeça, que eu já falei aqui de mensagem subliminar dentro da propaganda, dentro de filmes. Tem que tomar muito cuidado. Eu mesmo prefiro ouvir som, ou seja, em vez de olhar para a tela, eu só ouço o que está falando. Se for algo interessante, eu olho, senão eu não olho. Eu não olho mesmo. Eu fixo o meu olhar em outra coisa.
Por isso que eu tenho celular. Às vezes estou num joguinho, às vezes estou em outra coisa. Porque até é assim, pessoas que lidam muito com o celular, muito com a tecnologia, nós estamos muito estourados, né? Estamos com o pavio curtíssimo. Até tem uma notícia, não sei se eu dou risada ou a coisa chegou fora do controle. Eu não sei se foi aqui no Paraná. É um canal aqui do Paraná, mas eles lançam umas notícias do Brasil inteiro. Diz que a polícia baixou numa casa aí, alguém denunciou um churrasco entre amigos, que tava muita gente aglomerada. Parece que era na laje. Aí parou tudo, a polícia chegou, fez batido, falou, vocês não podem, estamos no meio do coronavírus, vocês vão fazer, sei lá, termo circunstanciado, pode ir na delegacia, não sei o quê. Eu não sei quem foi o ser ilustre que ficou com raiva, pegou a churrasqueira e jogou em cima do capô do carro, porque o negócio estava na laje. O cara teve a capacidade de jogar a churrasqueira cheia de carvão, com fogo e tudo, em cima do capô do carro da polícia. Olha só o lance da coisa. O povo não tem noção mesmo, né? O povo tá no limits. Está sem limites. Não é a zoeira tá sem limites. O negócio tá sem limites mesmo. Não estão respeitando nada, nem ninguém, nem polícia. Então é uma coisa muito grave isso que nós estamos passando. E acho que eu sugiro menos internet mesmo. Sabe? Eu, infelizmente, sou viciada em joguinho. Eu tenho que reconhecer isso. E digo pra vocês que eu tô tentando sabe, porque esse negócio de gravar áudio também tá me tirando um tempo precioso pra fazer outras coisas e meditar. Então eu acho que eu realmente vou dar uma parada, talvez eu fique só com a liturgia da palavra e passado um tempo eu vou terminando as meditações de junho, né, as meditações mensais. A meditação de junho eu vou fazer a proposta até o dia do Imaculado Coração de Maria. Aí eu termino um pouco. E aí eu faço alguma coisa para incluir dentro da liturgia da palavra, porque aí eu gravo um áudio só, pronto, acabou. Porque realmente isso está me consumindo muito tempo, não estou conseguindo fazer as tarefas da casa, que infelizmente as pessoas dependem de mim para isso, né? E eu não dependo de curtidas, compartilhamento, né? Não sou dependente desse tipo de vínculo. Eu lanço o que eu quero também no meu canal, né? Falo também o que eu quero. Aí eu também não ouço o que eu não quero porque eu não permito. Pronto. Então, como eu não tenho essa necessidade, não é monetizado o meu canal, eu vou ter que voltar para um áudio só, melhor. E fazer as indicações dos livros, né? Alguma coisa interessante que eu li, um trecho, um parágrafo, alguma coisa, para dar um ânimo para mim e para vocês. É melhor, certo? Porque senão, porque o que acontece? Eu assumi um compromisso virtual mesmo, mas é um compromisso de oração nessa semana. Então são 7 dias importantes que eu não posso me perder. E como eu já estou fechando as coisas, né? Ou então eu já elimino meditações de junho, né? Acho que melhor, porque já tem que começar já nesse domingo. Certo? Já elimina tudo, até por, né? Fica todo mundo tranquilo. Todo mundo já sabe a oração de consagração ao Sagrado Coração de Jesus. Eu só vou batendo na tecla. Então, esse mês é dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Vamos orar mais, rezar mais. Então, dentro da igreja doméstica. Tá bom? Gente, fiquem em paz, na paz de Cristo. Né? Esse é um domingo muito maravilhoso. Nós passamos essa quarentena fazendo todas as dedicações da Páscoa, depois Pentecostes, agora a gente está já voltando para o tempo comum e a coisa não está fluindo, né? Até as crianças não estão voltando para a escola, tá uma situação bem grande, fora que o número de pessoas infectadas aumentaram. E não adianta, o povo quer ir em shopping, quer bater perna, quer aglomerar e vai lotar as UTIs. Eu já falei, gente, vocês não façam experiência de UTI, seja para você, seja para um parente próximo. É muito ruim, é uma coisa muito ruim. Vocês não queiram saber o que é isso, tá bom? Mas assim, seja um pouco egoísta. Fique em casa. Se você não tem o que... Você trabalha em casa, graças a Deus. Vamos colocar assim, você trabalha em casa, tá fazendo home office, não sai de casa. Não vá se infeccionar por aí. Não leva a família inteira, não leva a criança inteira. Eu sei que tá difícil. É difícil, tá todo mundo surtando mesmo, tá com o emocional e o psicológico lá pras tampas. Mas não saia, porque pegando esse é um vírus que o pessoal fala que não é um vírus que ataca as vias respiratórias. É um vírus que vai para o sangue,
porque ele ataca vários órgãos. Ele ataca o pulmão, para quem é mais de idade ou padece de diabetes e a cardíaco, né? E pessoa jovem, alguns casos dão AVC. Teve um caso, eu falei já isso antes, o pessoal acho que não deu bola, isso que era um artigo científico. Aqui no Paraná teve um caso de um rapaz jovem de 30 e poucos anos que estava com dor de cabeça, tiveram que abrir a cabeça do rapaz, depois descobriu que o rapaz estava com Covid-19. Então não adianta dizer que eu sou jovem que vou aguentar. Ninguém aguenta UTI. É horrível. Não seja besta. O pessoal acho que tá meio pirado mesmo. Acho que, eu quero morrer. Aí vai lá, vai se aglomerando nos shoppings. Ai, gente. Por favor. E outra notícia super, hiper bizarra aqui no Brasil. Uns bandidos tentaram sequestrar equipamento do SAMU de respirador, mais um médico. Só que o médico diz que eles foram para um lugar lá onde tinha um médico, o médico se escondeu. Acho que alguém avisou ele se escondeu. Os bandidos só roubaram os respiradores do SAMU. SAMU que é de emergência, assim, para casos graves. Ou seja, minha conclusão, né? Eles roubaram esse material porque tem algum traficante com problema de respiração ou parente do traficante, porque diz que foi parar lá no meio das favelas, lá, acho que de São Paulo. Já é um indicativo, né? A coisa tá feia, gente. É só no Brasil que acontecem essas coisas. Certo? Gente, fique em paz, com muita saúde, mas tenha consciência das coisas. Proteja as pessoas de mais, os idosos, pessoas com deficiência, pessoas que têm doenças crônicas, jovens, adultos ou não, entendeu? E nada de parar em UTI. Primeiro, porque não tem vaga. UTI é caro. E segundo, 20 dias na UTI é pedir para morrer? É horrível. É horrível. Não é um ambiente hospitalar comum. É horrível, tá? Eu tenho que fazer que nem uma pessoa aqui de casa. Eu tenho que começar a assustar meu povo, né? Ué, tem que assustar porque a gente se importa, né? Porque se eu não me importasse, eu falei, vai lá, sai, vai se aglomerar e morra. Dá uma de Padre Léo ainda, de Betânia. Às vezes tem que ser bocuda, né? Você quer morrer, então vai. Vai lá. E se não quiser morrer, seja então um vetor de doença. Vai ser uma arma assassina por aí. Tá a fim de matar um monte de gente? Então seja uma arma assassina. Depois vai lá pôr a mão na consciência, lá no juízo final. Quero ver como é que vai ficar Deus lá com as duas mãos na cintura e falando: e você que infectou um monte de gente? Hã? Não foi pedido para você ficar em casa? Hein? Não vai gostar de ouvir, né? Então. Pronto, falei. Paz e bem para vocês. Ótimo domingo. Vê se reza. Vê se fica em casa.